Esses dias eu tava mexendo no Instagram e apareceu esse vídeo aqui pra mim e me botou pra pensar. Essa não é a primeira vez que eu vejo um vídeo desse tipo, de um cara falando sobre como ele se sentia no topo do mundo quando era uma criança, mas quando ele foi envelhecendo ele percebeu que não era nada especial. E eu acho que até um certo ponto, todo mundo se identifica com esse tipo de vídeo. Eu tenho certeza que você já acreditou com todo o seu coração que você conseguiria alguma coisa se você só desse seu melhor. Os erros que você cometeu e as falhas só são temporárias, alguma hora você vai voltar a ser seu melhor eu. Você realmente acredita nisso só pra perceber depois que você fez muito pouco muito tarde. E eu acho que essa é a fonte desse sentimento. Alguma hora você percebe que se você tivesse dado o seu melhor ou se esforçado um pouquinho mais, você iria ter conseguido conquistar seus objetivos. O capítulo 297 de Blue Lock vai ser considerado pra sempre um dos plot twists mais inesperados nos mangás de esporte. O segundo jogador mais importante da história, o personagem que tem seu próprio mangá e filme, o Nagi, foi eliminado. No começo da Liga Neo-Egoísta ele estava em segundo lugar, mas depois de cada jogo ele foi caindo até ser eliminado na última partida. E essa eliminação não foi uma surpresa só porque o Nagi já tinha feito jogadas desumanas e ele é um jogador incrível, mas também porque a narrativa em si estava sendo construída de uma forma que indicava uma reviravolta muito óbvia. A tensão que tinha sido construída até aquele ponto, os diálogos que o Nagi teve, os pensamentos internos dele, tudo sugeria que ele ia voltar a ser um jogador incrível. Nesse processo de decaída inteiro, o Nagi estava demonstrando a mesma mentalidade que eu descrevi no começo do vídeo: daqui a pouco eu vou voltar a ser o meu melhor. Em qualquer história, o arquetipo do gênio preguiçoso ou o personagem forte que não tenta sempre se dá bem no final, mas Blue Lock não é qualquer história. Não é raro que esse mangá mostre verdades de jeitos muito cruéis, e esse é um deles. Quando eu li esse capítulo eu fiquei em total choque, porque eu só consegui imaginar o quão perto eu cheguei de ter que enfrentar essa mesma situação. Eu não me identifico com o Nagi, mas sim com a situação dele. Por isso que eu acho que para entender esse ensinamento de Blue Lock, é importante analisar a relação entre ele e o Isagi primeiro. Inicialmente, o relacionamento do Isagi e Nagi é uma dinâmica que constantemente impulsiona os dois a níveis de desempenho muito alto, mas depois de um tempo, o foco dessa relação muda para como o Isagi continua crescendo quando ele falha e como o Nagi fica estagnado mesmo quando ele consegue ter sucesso. E eu acho que o momento em que o destaque dessa relação muda pra isso é quando Noah no incentiva o Isagi a continuar tentando durante a partida contra Sunshine City depois do Kunigami roubar o gol dele. Mesmo quando todo mundo achava que o Isagi tinha falhado. Se você só vê os resultados do Isagi nessa partida, ele falhou, mas o leitor sabe que não é só isso. Isso é um dos ensinamentos mais clichês dos animes, todo mundo já escutou alguma hora. Se você fizer tudo certo, alguma hora você vai alcançar seu objetivo, mesmo se você falhar às vezes. Blue Lock se destaca porque ele mostra o oposto disso. Você pode estar conseguindo resultados bons, mas ao mesmo tempo você pode também estar em um processo de decaimento. Isso é claramente o Nagi. Pra todo mundo ele é um gênio que marcou um gol desumano, mas o Jinpachi Ego fala que esse tipo de conquista só traz repercussões. No capítulo 299, o Ego fala que esse gol é melhor que o talento do Nagi. Nesse momento, ele provou que ele consegue produzir resultados melhor que sua habilidade. E o que isso quer dizer é que esse gol não é o nível de jogo do Nagi, foi mais por acaso. Ele só conseguiu fazer isso porque ele e o Ryo surpreenderam o time do Isagi porque eles voltaram a jogar juntos. O Nagi não é um jogador completo, mas às vezes ele faz jogadas incríveis. O Chris Prince e o Ego ambos falaram que quem não entende o próprio talento alguma hora vai perder ele. Aí que eu acho que entra uma parte muito interessante sobre o Nagi. Tudo foi enquadrado como se ele estivesse constantemente no tédio. Ele não joga futebol porque quer fama ou popularidade, ele joga porque, por um tempinho, o futebol interrompeu a monotonia de sua genialidade. O Ryo deu um motivo pro Nagi tentar, e o Isagi foi um desafio para ele superar. Agora, na Liga Neo-Egoísta, o Ryo se tornou independente, provando que pode prosperar sem o Nagi. Depois dessa partida contra o Isagi, o Nagi sente que ele não é mais um oponente impossível de vencer. O jogo que ele vinha jogando agora parece fácil em comparação com antes. E para alguém como o Nagi, que opera com base em novidades e emoções, isso é assustador. Um exemplo disso é nos primeiros capítulos de episódio Nagi, onde ele queria ir embora depois que o Ego fez o discurso de boas-vindas no Blue Lock. O Nagi fala que já que ele conseguia se imaginar marcando o gol da vitória da Copa do Mundo, ele achou o discurso do Ego chato, era mundano. Agora esse mesmo sentimento está sendo aplicado para o principal objetivo da carreira de futebol dele até agora, derrotar o Isagi. Sunshine pode ter perdido a partida, mas o Nagi agora está se perguntando o que vem a seguir. No final dessa partida, o Isagi deduz que não tem como você se sentir motivado quando você quiser. Por isso que eu acho que tem que ter um equilíbrio relacionado a isso.
Você não pode achar que vai estar sempre motivado. A satisfação e a felicidade normalmente só vêm depois que você melhora em alguma coisa. Isso só vai acontecer se você realmente se esforçar nessa mesma coisa. Mas também tem que considerar o outro lado disso. Ficar tentando em um negócio que você não gosta ou não tem nenhuma paixão nunca vai funcionar. E isso é totalmente relacionado com o Nagi. O talento dele só fica evidente quando ele tem um objetivo de curto prazo. Antes dele fazer o gol contra o Isagi, o Nagi fala que ele tá irritado porque ele não consegue ser criativo e criar as próprias jogadas, algo que o Chris sugeriu pra ele fazer. E eu acho que esse momento ilustra perfeitamente essa motivação que eu descrevi. Ele ficou frustrado depois de tentar por tão pouco tempo, porque na vida inteira dele ele conseguiu fazer as coisas que ele queria por impulso. Ele não tá curtindo jogar futebol já que ele não tá tendo sucesso, por isso ele pede pro Ryo voltar a ser a dupla dele. Apesar dele saber que isso é ruim pro desenvolvimento dele no futuro, ele pede mesmo assim já que é bom no curto prazo. Ele tá escolhendo o caminho fácil, e o problema nisso é que quando você faz isso uma vez, não tem volta. Tipo, pensa, se você tem a opção de escolher o caminho fácil, você nunca mais vai querer escolher o caminho que você sabe que é mais difícil, mesmo sendo tecnicamente correto. Por isso o Ego fala que no momento que ele decidiu pedir a ajuda do Ryo, ele perdeu o talento. Ele também fala que o que mais acaba com o prodígio é a satisfação. O Nagi nunca teve a habilidade de realmente vencer, ele só ficou satisfeito com uma pequena vitória. Um animal com a barriga cheia esquece como caçar. Além disso, também é interessante como o Nagi conseguia se visualizar como o melhor do mundo, mas ele não conseguiu achar uma motivação para ir além de vencer do Isagi. Presta atenção, que agora é a parte do vídeo que a maioria de vocês querem ver. A coisa frustrante é que o Nagi nunca realmente tentou. Ele tem todos os recursos disponíveis, o segundo melhor centroavante do mundo tá treinando ele. Ele tá numa liga com jogadores do mais alto nível, ele tem 2 rivais incríveis no time. A verdade é que ele só não queria. Ele tentou jogar sozinho por muito pouco tempo, e quando ele viu que isso não funcionou, ele imediatamente procurou a opção mais fácil e pediu ajuda pro Ryo. Pensando agora, depois de tudo que eu falei, era óbvio que o Nagi estava fadado a ser eliminado quando ele não queria se esforçar quando ele era enfrentado com qualquer tipo de obstáculo. É por isso que não é só importante, mas necessário que você pelo menos tente. Se você for tipo Nagi e não se esforçar em nada, é claro que você também não vai sentir paixão por nada. Com essa mentalidade, é claro que você não se sente animado por nada. A satisfação quase sempre só vem depois do esforço, e Blue Lock me mostrou isso. Com a eliminação do Nagi, eles me fizeram perceber que por uma boa parte da minha vida, eu tava esperando a motivação só chegar em mim, mas isso quase nunca acontece. Você precisa achar sua paixão. E não é só isso que você precisa saber fazer, você precisa continuar se esforçando mesmo quando as coisas parem de fazer sentido. O Ego explica como as escolhas que o Nagi fez afetaram o talento dele. O Nagi era um gênio divino, mas passou a ser uma pessoa normal. Todo mundo tem potencial, mas poucas pessoas realmente alcançam seu potencial máximo. Alguns passam pela vida fazendo o mínimo necessário esperando a paixão inspirar eles, mas a maioria nunca encontra essa motivação e se contenta com menos. Enquanto isso, tem o Isagi, alguém que parece ser comum, mas vira um jogador desumano. A ética de trabalho e disposição para se mudar para conseguir vencer tornam ele quase monstruoso. Por causa disso, o Nagi e o Isagi trocam de lugar. Um deles é um gênio incapaz de atingir seu potencial, enquanto o cara normal encontra uma maneira de praticamente superar sua humanidade para alcançar patamares maiores. Se você chegou até aqui, isso significa que você assistiu o vídeo inteiro, muito obrigado mesmo. Você não sabe o quanto isso me ajuda, já que eu sou um canal novo, e é o jeito mais fácil que você pode me apoiar. Se você gostou, se inscreve, vê meus outros vídeos, né? Eu postei 2 até agora, deixa o like e comenta qualquer coisa, tipo sugestões, críticas, literal qualquer coisa. Se você gosta de Blue Lock, comenta se você gostaria de ver outro vídeo, tipo esse, ou uma análise mais individualizada de cada personagem, uma análise mais completa, sabe? Esse vídeo foi mais focado na eliminação só do Nagi, mas eu poderia fazer um vídeo só sobre ele, ou sobre o Isagi, ou sobre qualquer personagem. Comenta qualquer coisa.